Perdoei minha esposa por trapacear na faculdade. Ela trabalhou duro para construir uma empresa de sucesso e nos proporcionar um estilo de vida luxuoso. Porém, de repente, ela me deixou por um homem rico, justamente quando meu negócio estava passando por dificuldades. Estávamos casados há 23 anos. Conheci Josefine na faculdade, ela era irmã de um amigo e sempre saíamos juntos. No início, não havia atração entre nós, mas, à medida que nos conhecíamos, começamos a nos apaixonar. Josefine era extrovertida, e sua natureza vibrante me cativou. Esses traços permaneceram como algumas das coisas que eu mais amava nela. Quando nos formamos, nosso relacionamento se tornou sério. Parecia lógico que o próximo passo fosse morarmos juntos e, eventualmente, nos casarmos. No entanto, Josefine tinha outros planos. Ela me contou que tiraria um ano de folga para viajar pelo mundo. Josefine sempre falava sobre visitar diversos lugares, algo que sempre desejou, e até tinha um quadro de visão de viagem no quarto durante a juventude. Eu já havia conseguido um ótimo emprego e não queria largá-lo para viajar. Discutimos a situação, e ela entendeu que, se quisesse mesmo viajar, teria que ir sozinha. Enquanto eu alugava um pequeno apartamento para morar, Josefine se preparava para visitar vários países. Como ela não vinha de uma família rica, todas as despesas da viagem seriam cobertas pelas suas economias, acumuladas durante anos de trabalho como caixa em um restaurante. Mesmo tendo um empréstimo estudantil, ela priorizou seu sonho de viajar acima de tudo e sabia que teria que se virar com o dinheiro que havia guardado. Quando a levei ao aeroporto, senti uma mistura de emoções. Ela prometeu me mandar mensagens assim que chegasse ao primeiro destino. No início, tudo entre nós parecia estar bem. Josefine me enviava mensagens todos os dias, contando sobre os lugares que visitava e as comidas que experimentava. Pelas fotos, ela parecia animada e realizada. Fiquei feliz por vê-la vivendo seu sonho. Em contrapartida, eu contava a ela sobre o meu dia no escritório e o trabalho que estava fazendo. Sei que pode parecer monótono, mas eu gostava do meu trabalho e não via como poderia trocá-lo por qualquer outra coisa. Josefine escutava minhas histórias e sempre dizia que eu estava perdendo a vida, preso em um escritório, enquanto ela explorava o mundo. Ela falava sobre como as pessoas precisavam viajar mais e relaxar. Com o passar do tempo, no entanto, as coisas mudaram. Josefine começou a enfrentar dificuldades durante a viagem. Sua carteira foi roubada, colegas de quarto em albergues barulhentos interrompiam seu sono, e ela se cansou de viajar de ônibus sob o calor intenso de alguns países asiáticos. Começou a me pedir dinheiro com frequência, alegando precisar para uma refeição ou passagem. Embora tentasse encontrar um emprego, a falta de visto dificultava suas chances. Ela fez amizade com outros viajantes e, por um tempo, parecia se divertir, mandando fotos de suas aventuras. Mas, aos poucos, começou a reclamar que algumas dessas pessoas eram difíceis e brigavam frequentemente. Nesses momentos, eu sugeria que ela voltasse para casa e viesse morar comigo. Lembrei-a de que ela já estava viajando há meses e que talvez precisasse descansar. Uma noite, ela me ligou chorando, dizendo que sentia muita falta de casa e que estava pronta para voltar. Como ela não tinha dinheiro para a passagem, eu imediatamente reservei o voo para ela. Fiquei feliz, pois finalmente veria minha namorada, que não via há tanto tempo. Quando fui buscar Josefine no aeroporto, estava nervoso. Relacionamentos à distância nunca são fáceis, mas estava feliz que tínhamos conseguido superar aqueles dias difíceis tão bem. No entanto, imagine meu choque ao vê-la saindo do aeroporto com uma grande marca no rosto, como se alguém tivesse dado um soco. Ela estava usando óculos escuros para cobrir os olhos. Josefine correu até mim e me abraçou, mas eu a olhei com preocupação. Gentilmente, perguntei o que tinha acontecido, mas ela ignorou minha pergunta e começou a me beijar. Notei também que ela havia perdido muito peso, o que é comum para quem viaja constantemente, como ela tinha feito nos últimos meses. Durante a viagem de volta para casa, perguntei novamente sobre o que havia acontecido com o rosto dela. Era preocupante pensar que alguém poderia tê-la machucado. Josefine tentou evitar minhas perguntas, o que só me deixou ainda mais preocupado. Decidi, no entanto, dar-lhe algum espaço,
esperando que ela se abrisse quando estivesse pronta. Quando chegamos em casa, ela ficou surpresa ao ver o quanto o lugar estava bem cuidado. Ela comentou o quanto sentia falta de dormir em uma cama confortável e de tomar um banho quente. Dei-lhe tempo para se refrescar enquanto eu cuidava de suas roupas sujas, pois ela tinha uma quantidade considerável de roupa para lavar. Depois que ela terminou de se refrescar, eu continuei limpando e nos sentamos para jantar juntos. Eu tinha preparado sua comida favorita, lasanha de frango, e trouxe sua bebida preferida da loja, sabendo quanto ela apreciaria. Quando se sentou para comer, Josefine sorriu e me agradeceu por tudo. Animado, comecei a contar a ela sobre todos os planos que tinha feito para nós no fim de semana. Estava empolgado para levá-la pela cidade e alguns restaurantes incríveis. De repente, percebi que Josefine parou de comer. Preocupado, perguntei se estava tudo bem e notei lágrimas escorrendo por suas bochechas. Levantei-me rapidamente e fui até ela, perguntando o que estava errado. Foi então que Josefine começou a chorar e me abraçou forte. Eu a segurei, sentindo-me aterrorizado e preocupado com o que poderia ter acontecido. Eventualmente, ela começou a me contar, com hesitação, que havia se envolvido em uma situação complicada. Fiquei em silêncio enquanto Josefine explicava que nunca teve a intenção de que isso acontecesse, mas aconteceu. Olhei para ela confuso e perguntei o que ela queria dizer, e se a marca em seu rosto tinha algo a ver com isso. Josefine assentiu, com culpa evidente no rosto, respirou fundo e começou a contar sua história. Ela explicou que, durante a viagem, acabou se aproximando de um rapaz do seu grupo. Eles estavam saindo juntos todos os dias, e meu coração acelerou enquanto ela continuava. Ela descreveu como ele era divertido, despreocupado e engraçado, e disse que nem sabia quando começou a desenvolver uma atração por ele. Quando percebeu seus sentimentos, sentiu-se imensamente culpada, pois o rapaz também tinha namorada. Josefine sabia que não devia se intrometer no relacionamento deles. Então, ela contou sobre a noite em que me ligou. Ela e o resto do grupo tinham bebido demais, e de alguma forma ela e o rapaz acabaram sozinhos em um beco. Ele a beijou. Josefine olhou para o chão, confessando que gostou e não o impediu. No entanto, a namorada dele os encontrou, começou a gritar, e a situação se descontrolou. A namorada do rapaz deu um soco no rosto de Josefine. Envergonhada e perturbada com o que aconteceu, Josefine decidiu encurtar sua viagem e voltar para casa. Sentei-me ali, sentindo-me entorpecido, enquanto minha namorada expressava sua culpa e confusão. Ela me disse que, agora que estava de volta, sentia um remorso profundo por ter me traído e sabia que precisava confessar. Depois que Josefine terminou de falar, senti uma mistura de choque, mágoa e traição. Era como se um peso imenso tivesse se instalado no meu peito, dificultando minha respiração. Lutei para entender como a pessoa que eu amava poderia ter traído minha confiança. Quando Josefine me ligou chorando, não hesitei em reservar um voo para ela, mas agora ela admitia que havia me traído com um estranho. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse vivendo uma experiência fora do meu corpo. O peso da confissão dela me atingiu como uma tonelada de tijolos, e senti um mal-estar avassalador. Corri para o banheiro, sobrecarregado pelas emoções. Josefine veio atrás de mim, pedindo desculpas repetidamente. Ela continuava expressando o quanto estava arrependida e como desejava poder desfazer tudo. Incapaz de suportar estar no mesmo ambiente que ela, peguei meu casaco e saí. Precisava de espaço para processar tudo. Por mais que eu pensasse no assunto, simplesmente não sabia o que fazer. De um lado, minha namorada havia me traído e confessado que gostou de beijar o outro cara. Por outro lado, tínhamos uma longa história juntos, e essa foi a primeira vez que algo assim acontecia. Quando ela me contou sobre seus planos de viagem, nunca duvidei dela, pois sempre acreditei em seu caráter. O que ela fez parecia totalmente fora de quem eu conhecia. Mais tarde naquela noite, quando voltei para casa, ela estava dormindo na cama, com o rosto ainda marcado pelo choro. Não a acordei e passei a noite inteira me revirando, lutando para decidir o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, sentei-me com ela e apresentei duas opções: poderíamos terminar o relacionamento e nos separar, ou tentar seguir em frente juntos,
mas isso exigiria um esforço sério de sua parte para consertar o que havia quebrado. Expressei minha profunda decepção, mas também minha disposição de trabalhar nisso, desde que ela estivesse comprometida. Josefine me abraçou forte, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e agradeceu pela chance que eu estava lhe dando. Ela me prometeu que nunca mais cometeria o mesmo erro. Não parei por aí. Informei a ela que precisaria encontrar um emprego e começar a me pagar, mesmo que fosse uma quantia pequena a cada mês, para reembolsar as despesas que cobri durante sua viagem. Seus olhos se arregalaram quando expliquei que, embora eu tenha ajudado de boa vontade, ela havia traído minha confiança. Se fossemos seguir em frente, seria justo que ela retribuísse cada centavo que eu gastei com suas despesas de viagem. Josefine concordou, embora fosse claro que ela estava completamente assustada com a situação. Nos meses seguintes, continuamos morando juntos enquanto ela procurava emprego. Após uma extensa busca, conseguiu um trabalho como assistente pessoal, ganhando salário mínimo. Embora ela esperasse algo mais, lembrei-a de que não tinha experiência no ambiente corporativo, então era necessário começar pequeno. Reafirmei que, com o tempo e experiência, seu salário aumentaria. Cada vez que recebia seu salário, Josefine fazia questão de me pagar parte do que devia e também trabalhava para quitar seu empréstimo estudantil. Concordamos em dividir o aluguel com base em nossos rendimentos, e eu cobria a maior parte das despesas. Estava satisfeito enquanto a visse cumprindo suas responsabilidades. Aos poucos, fomos trabalhando juntos para consertar nosso relacionamento, e comecei a confiar nela novamente. Me apaixonei de novo pelo seu sorriso e suas risadas. Conhecemos melhor as famílias um do outro, e nosso vínculo se fortaleceu. Eventualmente, começamos a discutir o próximo passo, o casamento. Josefine sonhava com uma cerimônia tradicional. Eu não queria gastar milhares de dólares em uma grande cerimônia de casamento. Em vez disso, propus que usássemos o dinheiro para uma lua de mel extravagante, visitando vários países. Josefine adorou a ideia, pois nunca havíamos viajado juntos internacionalmente antes. Após uma cerimônia simples com nossos amigos próximos e familiares, embarcamos em uma aventura emocionante. Viajar com minha esposa foi uma alegria absoluta. Passamos dias relaxando na praia, bebendo coquetéis sem álcool, e cada manhã parecia um pedaço do paraíso. Foi uma pausa bem merecida, já que raramente tirávamos folga do trabalho. Voltamos para casa rejuvenescidos, com mentes renovadas e cheios de energia para retornar às nossas atividades. Após a viagem, tive uma epifania sobre a importância de perseguir meu sonho de abrir meu próprio negócio, algo que eu sempre desejei, mas temia falhar. Viajar me fez perceber como o tempo e a liberdade são valiosos, e isso me encorajou a finalmente dar o primeiro passo. Conversei com minha esposa sobre a ideia, e ambos concordamos que era o momento certo para arriscar. Embora Josefine estivesse um pouco preocupada com a perda inicial do meu salário fixo, assegurei a ela que, uma vez que o negócio estivesse estabelecido, traria a prosperidade financeira e a flexibilidade para viajarmos mais juntos. Inclusive mencionei que, se tudo corresse bem, ela poderia deixar o emprego dela no futuro. Convencida, apresentei minha carta de demissão, pronto para embarcar nesse novo capítulo de nossas vidas. Nos anos seguintes, trabalhei incansavelmente para construir meu negócio. Não foi uma jornada fácil, mas consegui prosperar e, com o tempo, cumpri a promessa que fiz à minha esposa. Compramos uma linda casa de praia que ela sempre sonhou. Quando minha renda do negócio superou o suficiente para nos sustentar, Josefine finalmente pôde deixar seu trabalho. Nesse período, fomos abençoados com o nascimento do nosso filho, Sam. Ele foi a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Quando Sam nasceu, decidi tirar uma folga do trabalho para ficar em casa e cuidar dele. Felizmente, meu negócio estava funcionando bem com o apoio da minha equipe, o que me deu a liberdade de passar mais tempo com nosso filho. Sam e eu sempre fomos muito próximos. Ele é meu companheirinho, e Josefine até brinca que somos como duas ervilhas em uma vagem. Passamos incontáveis horas juntos, brincando, rindo e aprendendo. Ver Sam crescer e se tornar um garoto curioso e de bom coração tem sido a maior alegria da minha vida. Desde cedo, Sam demonstrou interesse em trabalhar comigo. Então, quando ele completou 16 anos,
começou a estagiar na minha empresa todos os verões. Eu o ensinei tudo, do básico ao avançado, pois o plano era que ele eventualmente assumisse o controle do negócio, permitindo-me, finalmente, me aposentar. Nossa vida estava indo muito bem até o ano passado, quando, por acaso, descobri que Josefina estava tomando antidepressivos. Encontrei os comprimidos escondidos em um armário do banheiro. Quando perguntei a ela sobre isso, ela ficou na defensiva e me disse para cuidar dos meus próprios assuntos. No entanto, eu estava preocupado e a tranquilizei, dizendo que ela podia conversar comigo sobre qualquer coisa. Depois de muita insistência, minha esposa finalmente admitiu que estava se sentindo entediada e deprimida. Nos últimos tempos, fiquei surpreso com o rumo do nosso casamento. Tínhamos uma rotina estável, com encontros semanais e 3 férias anuais para destinos que ela escolhia. Vivíamos em uma casa espaçosa, com um chefe e um personal trainer à disposição dela. Enquanto eu passava o dia e a noite dedicado ao meu negócio, ela desfrutava de seus dias jogando tênis ou socializando com amigos na academia. Eu havia fornecido tudo o que ela poderia desejar, então me perguntei, o que mais alguém poderia querer? Querendo garantir a felicidade da minha esposa, perguntei se havia algo específico que a incomodava. Ela negou que houvesse algum problema em particular e revelou que vinha frequentando sessões de terapia secretamente para resolver algumas questões pessoais. Eu a abracei e assegurei que não havia vergonha em buscar ajuda, reafirmando que ela podia falar comigo a qualquer momento. Foi então que minha esposa confessou que tanto ela quanto o terapeuta acreditavam que faltava emoção em nosso casamento. Fiquei confuso e perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela, então, sugeriu que talvez precisássemos introduzir mais mistério em nossas vidas, e mencionou a possibilidade de considerar um relacionamento aberto. Fiquei completamente surpreso com essa sugestão. Não imaginava que ela fosse sugerir algo tão inesperado. Perguntei como um relacionamento aberto resolveria nossos problemas, e ela explicou que se sentia presa e queria adicionar um pouco de emoção à vida. Eu balancei a cabeça, percebendo que essa era uma tendência dela, sempre entreter ideias pouco práticas e se entediar rapidamente com as coisas. Estava chocado que o terapeuta dela sequer tivesse considerado tal sugestão, sem entender completamente a dinâmica do nosso relacionamento. Deixei claro que eu não concordaria com um relacionamento aberto e que, se ela realmente quisesse seguir por esse caminho, precisaríamos nos divorciar. Não conseguia imaginar continuar casado com alguém que queria se envolver com outras pessoas. Minha esposa ficou ofendida e abalada com minha reação, recuando e insistindo que era apenas uma sugestão, e que não precisávamos falar sobre divórcio. Eu disse a ela que tinha cumprido todas as promessas que fiz, e se ela estava pedindo mais, não havia mais nada que eu pudesse oferecer. Encorajei-a a encontrar um significado em sua vida e a valorizar as coisas boas que tínhamos. Ela sentiu, mostrando compreensão, e nunca mais tocou no assunto. Continuamos com nossos encontros semanais, e ela nunca mencionou novamente a ideia de um relacionamento aberto. Minha esposa seguiu tomando seus antidepressivos conforme recomendado pelo terapeuta, e a vida voltou ao normal. Sempre estive ao lado dela, ouvindo e oferecendo apoio, esperando que, com o tempo, ela encontrasse contentamento e felicidade. Infelizmente, este ano nos trouxe mais desafios. Após a pandemia de Covid, já havíamos sofrido uma perda significativa de clientes, e nossos negócios estavam desacelerando há 2 anos. Enfrentamos outro grande obstáculo quando fomos forçados a fechar nossa segunda maior filial, resultando em uma perda substancial. Eu sempre fui transparente com minha família sobre os negócios. Quando informei minha esposa e meu filho sobre o fechamento da filial, eles ficaram compreensivelmente chateados. Enquanto meu filho me perguntou sobre o plano para seguir em frente, minha esposa ficou ansiosa com a possibilidade de mais perdas financeiras. Tentei tranquilizá-la, explicando que contratempos fazem parte da gestão de um negócio e que tínhamos dinheiro suficiente guardado para cobrir as perdas. No entanto, ela argumentou que precisávamos cortar nossas perdas e vender o negócio, algo que ela vinha sugerindo há alguns anos sempre que enfrentávamos dificuldades. Embora entendesse sua preocupação, como qualquer empresário sabe, é preciso enfrentar os desafios para alcançar dias melhores. Eu acreditava que nosso negócio poderia se recuperar, pois era nossa principal fonte de renda, e não queria desistir tão facilmente.
Quando tentei conversar com minha esposa sobre isso, ela ficou irritada, dizendo que eu nunca levava em consideração os sentimentos dela. Tentei tranquilizá-la mais uma vez, afirmando que eu podia lidar com a situação, mas ela riu de mim. Disse que estava cansada de me ouvir repetir isso e insinuou que eu talvez devesse ter ficado em um emprego tradicional das 9 horas às 17 horas, já que, segundo ela, eu não tinha perfil para ser um empresário. Suas palavras me magoaram profundamente. Eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo, especialmente considerando tudo que fiz pela nossa família com o dinheiro que meu negócio trouxe. A discussão rapidamente escalou, e minha esposa declarou que estava farta de ser casada com um perdedor como eu. Ela usou palavras ofensivas como caloteiro e inútil, antes de fazer as malas e anunciar que queria acabar com o nosso relacionamento. Fiquei completamente em choque com seu comportamento e não conseguia entender como uma simples discussão sobre os negócios havia atingido esse nível extremo. Meu filho tentou acalmá-la, mas ela o colocou em uma posição desconfortável, perguntando se ele preferia ir com ela ou ficar comigo, já que ela não queria mais ter nada a ver comigo. Sam começou a chorar, visivelmente abalado e dilacerado pela situação. Enquanto eu tentava argumentar com minha esposa e entender por que ela estava agindo daquela maneira, no fim, meu filho se recusou a sair com ela, e nós assistimos enquanto ela dirigia para longe. Aqueles dias foram extremamente confusos para nós, pois eu não conseguia compreender como ou por que Josefine havia decidido nos deixar. Ela sempre foi minha melhor amiga, e eu não conseguia entender onde tinha errado. Meu filho tentou me tranquilizar, dizendo que talvez fosse algo temporário e que ela poderia voltar. No entanto, conforme os dias passavam, Josefine se recusava a atender nossas ligações, e não tivemos mais nenhum contato com ela. Mesmo assim, eu não conseguia ficar na cama me sentindo derrotado, então voltei ao trabalho, focando em tentar salvar o negócio. Tola e ingenuamente, acreditei que, ao consertar os problemas no trabalho, também consertaria meu relacionamento com minha esposa. Ontem, após um mês sem contato, minha esposa finalmente me procurou. Ela perguntou se eu e Sam poderíamos nos encontrar com ela para jantar, pois tinha algo importante para nos dizer. Eu já tinha uma sensação de que nosso casamento estava acabando, o que tornava tudo mais doloroso, mas concordei em encontrá-la. Durante o jantar, Josefine explicou que estava infeliz no casamento e que o tempo longe de nós solidificou sua decisão de pedir o divórcio. Sam parecia surpreso, mas eu já esperava por essa notícia. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Josefine continuou explicando que estava se mudando e queria pegar suas coisas. Perguntei se ela havia encontrado um lugar para morar, e ela, sorrindo, respondeu que não precisava, pois iria morar com o namorado. Fiquei completamente chocado e confuso, sentindo uma mistura de dor e incredulidade. Josefine explicou que, no último mês, conheceu e se apaixonou por um homem mais velho. Eles se conectaram imediatamente, e a atração entre eles era inegável. Ela disse que não queria adiar sua felicidade e que eles haviam decidido começar a viver juntos. Josefine mencionou que, já que meu negócio estava com dificuldades, ela não queria pensão alimentícia, apenas desejava um divórcio rápido e pacífico para poder seguir sua vida. Mesmo sentindo-me decepcionado e magoado, concordei com o divórcio. Sam, ao contrário de mim, ficou furioso e começou a gritar com a mãe, acusando-a de abandonar a família. Ela se defendeu, dizendo que havia tentado o seu melhor, mas não conseguia mais ficar. Ofereceu a Sam a opção de morar com ela e o namorado, mas ele recusou com raiva, dizendo que nunca iria abandonar a família como ela fez. Fiquei emocionado ao ver meu filho me defender e apertar minha mão, dizendo à mãe que me escolheria em vez dela qualquer dia. Não ficamos para prolongar a conversa. Saímos rapidamente daquele jantar. Desde então, percebi que Sam tem estado mais quieto do que o normal, e até o encontrei chorando no banheiro. Ver meu filho passar por isso parte meu coração, e eu ainda nem consegui processar completamente meus próprios sentimentos. Quero gritar e chorar pela traição de minha esposa. Não consigo acreditar que ela está pedindo um divórcio pacífico, como se eu fosse o culpado por tudo. Às vezes, sinto vontade de confrontá-la por tudo que ela está fazendo meu filho passar. No entanto, postar essa história no Reddit e ler os comentários de apoio me ajudou a pensar com mais clareza. Vocês estão certos,
Se ela não quer pensão alimentícia e deseja sair da minha vida sem lutar, eu deveria deixá-la ir. Conversei com meu filho e o convenci a começar a fazer terapia. Espero que isso o ajude a curar a tristeza que está sentindo. 5 meses se passaram desde minha última atualização. Hoje, venho trazer boas notícias. Finalizei o divórcio com minha esposa. Fiel à sua palavra, ela não pediu um centavo de pensão alimentícia. Meu advogado me aconselhou que, se ela mudasse de ideia e tentasse exigir algo, eu deveria lutar com unhas e dentes, já que ela nos abandonou e me traiu. Felizmente, não chegamos a esse ponto. Se você acha que ela fez isso por bondade, está enganado. Descobri, por meio de um amigo em comum, que o namorado dela é, na verdade, um homem saudita mais velho e casado, extremamente possessivo. Ele insistiu que ela não pegasse nada de mim porque não queria que ela vivesse com o dinheiro de outro homem. Além disso, ela está tentando convencê-lo a se casar com ela. Ela não queria parecer uma interesseira, tomando metade dos meus bens. Seja como for, estou aliviado por ter encerrado tudo com Josefine. Durante as reuniões no tribunal, ela tentou chamar minha atenção ou pedir desculpas, mas eu a ignorei todas as vezes. Sam a cortou completamente de sua vida e não quer mais nada com ela. Ele continua fazendo terapia e aprendeu a lidar com o divórcio. Quanto ao meu negócio, ele tem melhorado, e estou confiante de que posso colocá-lo nos trilhos novamente, sem Josefine me puxando para baixo. Sinto que, agora, posso finalmente me dedicar 100% à empresa e levá-la a novos patamares. Hoje, descobri que meu filho tinha visitado a mãe. Eu nem sabia que ele queria vê-la, mas o que realmente me surpreendeu não foi o encontro, mas o fato de ele ter ido à casa dela para confrontar o namorado. Josefine me ligou chorando, claramente angustiada, e me acusou de ter orquestrado tudo. Ela afirmou que Sam a envergonhou e insinuou que eu estava tentando me vingar. Fiquei perplexo, pois não tinha ideia do que ela estava falando. Mais tarde, quando Sam voltou para casa, perguntei a ele o que havia acontecido. Ele explicou que queria um encerramento e também ensinar uma lição à mãe. Sam fingiu que queria conhecê-la e isso a deixou animada, pois ela achou que ele estava disposto a esquecer tudo. Josefine então arranjou o encontro com ela e o namorado. Ver o parceiro dela deixou Sam ainda mais revoltado. Durante o almoço, ele contou ao namorado tudo sobre como sua mãe nos traiu e me enganou. Embora eu tenha certeza de que o namorado dela já sabia dessas coisas, deve ter sido uma cena intensa ouvir Sam descrever a dor que passamos. Sam já sabia da traição anterior de Josefine, algo que discutimos durante uma de suas sessões de terapia, então ele mencionou isso também, sugerindo que ela provavelmente trairia no futuro. Posso imaginar o quanto Josefine ficou abalada, especialmente considerando que ela deve estar tentando garantir seu futuro com esse homem rico. Quando perguntei a Sam se ele sentiu algum alívio após confrontar a mãe, ele assentiu, dizendo que sempre quis compartilhar essas coisas, mas nunca teve a oportunidade. Como ele não conseguia expressar esses sentimentos antes, decidi não puni-lo. Em vez disso, enviei uma mensagem para Josefine, garantindo que eu impediria Sam de entrar em contato com ela novamente, mas também deixando claro que ele não fez nada de errado. Eu reforcei que não sabia que ele faria isso, mas que estava orgulhoso por ele ter falado a verdade e expressado suas frustrações. Se a percepção que o namorado dela tinha mudou depois de ouvir a verdade, isso só ressalta o quão mal Josefine nos tratou no passado. Até agora, ela não me respondeu, mas acredito que não tenha muito a dizer. Por enquanto, meu foco está em garantir que Sam fique bem. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!